Investidores do Reino. E essa é a programação do Novas do Reino, agora 10 horas e 35 minutos. Obrigado a você que participa conosco aqui dessa programação. E hoje nós temos aqui uma entrevista diferente, né, com duas pessoas, né, a Fernanda e a Ana, que são da JC Viagens. Gostaria de dar um bom dia aqui para elas. Tudo bem, Fernanda? Como é que está? Bom dia. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. E também a Ana, né? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. E só para dizer, né, a Fernanda mora em Santos, né, a Ana está em São Paulo, né, capital, e a gente está conversando aqui porque as duas fazem parte dessa empresa que são investidoras do Reino, né. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho da JC Viagens, como que começou, que eu sei que vocês têm uma história juntas, né, por isso o motivo de vocês estarem aqui juntas. Não sei se vai ser com a Fernanda ou a Ana que vai compartilhar com a gente essa história da JC Viagens. Vai daí, Gurias. Pode começar, Ana. Então vamos lá, Ana. Como começou a JC Viagens? Bom, a JC Viagens, ela começou no momento mais difícil da minha vida e no momento mais difícil da vida da Fernanda. As duas estavam com depressão. E eu tive que sair por afastamento da empresa onde eu trabalhava por esse motivo. E aí a gente um dia, por uma pessoa que trabalhava conosco na mesma empresa, ele olhou pra gente e falou assim, mas por que vocês duas não abrem uma agência? Olha só. E a gente ficou assim se olhando, porque na verdade eu e a Fernanda sempre foi um casamento perfeito, entre aspas. Porque ela é toda comercial e eu faço toda a parte operacional. Então, a gente até gostou da ideia, mas assim, a gente não tinha essa pretensão, acho que nem passava pela nossa cabeça essa questão, né? E aí, nesse momento difícil, onde a gente teve que sair da empresa de onde a gente trabalhava... Posso te interromper um minutinho? Amém. Uma coisa bem importante, que quando essa pessoa falou para nós, ele era funcionário da empresa. E eu e a Ana, a gente não tinha pretensão nenhuma de ter nada. Nem eu e nem ela, assim. Eu nunca quis ter uma empresa ou ter um CNPJ. Eu sempre disse isso, né? Eu tenho pavor disso aí, Deus me livre, né? E aí continua. Não, assim, ele falou muito, assim, logo, eu entrei na empresa que a Ana trabalhava, fazer o quê? 2, 3 meses que a gente estava trabalhando juntas, né? Ele falou aquilo pra gente, só que assim, até então a gente não tinha tido depressão, quer dizer, tinha uma história, né? Tava levando, né, Ana? Apesar que a gente sofreu alguns terrorismos dentro do trabalho, mas até então era normal. Sim, e aí foi desenvolvendo, veio essa ideia da JC Viagens através de uma sugestão de uma pessoa. E como é que foi esse desenvolvimento aí da JC Viagens? Bom, a gente tinha grupo familiar em casa. E em um determinado grupo, a pessoa que coordenava, até vou citar nomes, né, que é o Edson Galber, ali de Florianópolis, que ia na nossa casa fazer o grupo. Ele sugeriu, então tá, digamos que vocês tenham a JC Viagens. E a JC Viagens trabalha com o público corporativo e a empresa de vocês que vocês vão tocar agora. E a gente não entendeu muito aquilo, acho que a gente não tinha assimilado as coisas ainda, porque a gente estava num momento muito difícil e a gente queria mais que a outra pessoa que fez mal pra gente se desse muito mal. Então a gente não entendia nada de perdão, não entendia nada de revelação. A gente não tinha o menor discernimento ainda com a palavra de Deus, era muito no início. A gente era bem dura, coração bem obstinado. E aí, um dia, era logo depois do Natal, assim, as coisas foram se desenvolvendo, né? Deus foi ganhando espaço com a gente. Só um dia também, Ana, que eu acho que é importante, a gente fazia os grupos do reino lá em casa,
Era só para mim e para Ana, o Edson ia para lá. Ele convidava a gente para ir na igreja do Senhor Jesus. E eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou muito sincera, né? Eu dizia para ele, tu tá louco? E aí o Sérgio falava sobre se negar, sobre perdoar. Eu dizia, isso aí não é para mim. Então eu disse que ele conheceu todos os demônios. E ele dizia, e a Ana ficava quieta, só que a Ana, quando ele saía, ela dizia, ai, graças a Deus ele foi embora. Verdade. Era assim uma rejeição muito grande, sabe, com o evangelho do reino. Mas depois isso foi, como é que isso foi mudando junto com a empresa JC Viagem? Como é que foi isso? Foi assim, agora eu posso contar, né? Porque essa parte foi forte. Aí eu estava numa outra igreja denominacional e a pessoa, o pastor da igreja, eu dava aula de inglês voluntária lá e tal, o pastor da igreja chegou para mim e falou assim, e eu falei para ele sempre, né, a gente está tendo um grupo familiar também, eu e a Ana e tal. Um dia ele chegou para mim e falou assim, tu e ela não podem mais ter esse grupo, porque isso aí é pecado e é de outra igreja, que não sei o que lá, não sei o que cá. Eu olhei para a cara do Edson, o Edson foi lá em casa, ele acho que toda terça, né, Ana? Quinta-feira. Quinta, é. Ele chegou com a Bíblia na mão, eu olhei para a cara dele e falei, pode ir embora, porque o pastor mandou tu embora. E o Edson, ele virou as costas e foi embora. E assim, só que ele dizia assim para mim, Deus tem um plano para tua vida, Fernanda. Porque eu conheci o Edson quando eu não andava de cadeira de roda, foi comprando um colchão. E eu meio que, eu discutia, não é que eu discutia, eu discutia, assim. Eu era mais endemoniada, ainda sou, mas, né, enfim. Aí, o que aconteceu? Na quarta-feira da outra semana, a gente foi pro grupo, eu e a Ana. O líder do grupo olhou para mim e para Ana e falou, vocês não podem mais participar dessa célula porque vocês são solteiras. Aí eu peguei, fiquei um tempo, a gente ficou um tempo sem ter grupo com o Edson, e eu comecei a ter uma depressão muito forte, eu levei um grupo para o Canadá, a gente teve muito problema, e quando eu retornei eu não conseguia sair da cama, e um dia eu liguei para o Edson, assim, foi muito rápido esse período. Era meia-noite, ele acordou a esposa dele, ele orou por mim. No outro dia ele estava lá em casa. Ele fez uma oração do Salmo 119, lembra, Ana? Ele suou inteiro, sabe? Ali a gente começou a ver o poder de Deus. E aí a gente nunca mais saiu do grupo familiar. E aí ele convidava a gente para ir na igreja, mas a gente não ia, porque a gente foi uma vez. Eu vou falar a verdade, tá? E tinha uma guria que gritava atrás de mim e eu não tinha muita dificuldade com essas coisas, sabe? E eu achava estranho. Cada um vai lá e dá um testemunho. Eu achava aquilo lá meio bagunçado, assim, mas tudo bem, né? E o Edson sempre amoroso, uma paciência, assim. Ele foi... a gente tem muito carinho por ele. E ele, quando eu estava no fundo do poço, e dia 3 de dezembro, a Ana disse assim, agora quem não aguenta mais sou eu, em comum, porque eu falei, eu vou para casa dos meus pais, porque eu não conseguia levantar da cama. E ele estava com a gente, ele dizia, por que vocês não montam? Tá. Aí, quando a Ana falou aquilo, levei ela para um psiquiatra. Sim. Aí o cara falou, olha, tu é refém de uma situação, um psicoterapeuta, na verdade, uma pessoa muito boa, né? Deus, eu acredito que essas pessoas, nesses momentos, elas são importantes. Sim. E aí o Edson foi lá em casa e falou assim, olha, agora tá na hora de vocês abrir a JC Viagens. Eu falei assim, agora tu tá que nem esse aí, eu nem conhecia o Sérgio. Sim. Voltou a beber uísque para querosene, eu falei para ele.
Sim. Era impossível abrir uma empresa. Hã? Era impossível abrir uma empresa nessa época. Não, Para nós, sim. a Ana, mal. E a Ana tinha uma depressão mais, assim, bipolar, sabe? Um dia ela estava bem, conversando, no outro dia ela acordava meio agressiva. Sim. E eu só chorava o dia inteiro. E as duas morando junto. Vai abrir uma empresa como? Aí eu peguei, aí né, meu pai e minha mãe, preocupados conosco, nos convidaram para irmos na casa deles e a gente foi. E no dia 27 de dezembro de 2007, eu sentei do lado da Ana. É emocionante falar isso. Eu mandei um e-mail para Jesus. JC Viagens. Na época nem tinha Gmail, era Intercorp, era um provedor de graça. .com, né, Ana.br, não interessa. E eu falei assim, ó, se tu existe, muda a história da nossa vida. No outro dia, no dia 28 de dezembro, uma pessoa que eu nunca vi na minha frente liga no meu telefone e falou assim, olha, Fernanda, a minha funcionária me deu o telefone, disse que tu é muito atenciosa, que tu trabalha com viagem. No dia 28 de dezembro. Imagina. 2007, quem é que compra um pacote nessa época? Ninguém, não existe isso aí. Pelo tempo de experiência que a gente tem, ninguém faz isso, né, Ana? Não. Aí eu falei para ela bem assim, olha, pode comprar de mim, mas eu não trabalho mais na empresa, eu não tenho empresa constituída e tu vai ter que depositar na minha pessoa física para eu poder pagar o fornecedor e te pagar. Sabe o que ela me disse? É contigo que eu vou fazer. O nome dela é Maristela Gilgen. Eu não conheço essa mulher até hoje. E eu disse para a Nana, nós temos que ir para o Sul para falar de Jesus para essa mulher. Porque ela foi um instrumento do Senhor. Amém. Foi aí que iniciou, então, o pontapé inicial da JC Viagens. Gente, o nosso tempo está correndo, mas já vou fazer uma pergunta a respeito do investidor do reino, né? A gente sabe que a JC iniciou, então, em 2007, final de 2007, com a graça de Deus, mandando um e-mail para Jesus. Tanto é o nome JC Viagens, e uma coisa importante, a minha mãe falou também, quanto tu quer ganhar por mês, tu vai lá e dá 10%. E eu tinha um dinheiro guardado na poupança e eu bem louca dava assim, sabe? E Deus abençoava, eu tinha que pagar o salário da Ana e dava tudo certo. Sempre brotou dinheiro da empresa. Glória a Deus. E no dia 7, fala a tua pergunta. Fernanda, a gente tem, com certeza tem muito assunto pra gente compartilhar, né? Vai ter outros programas, Fê. Bem. Questão do investidor do reino, né? O que motivou vocês, né? O que tocou vocês? Eu quero ser investidor. Nossa. Vamos lá, compartilha, Fê. Cara, vou te falar, o dia que apareceu esse negócio de ser investidor do reino foi quando a gente fez a assinatura da TV Menorá e veio a oportunidade de ser investidora do reino. Bom, depois disso a gente virou só para corporativo, a gente ganhou a General Motors, que é nossa, depois quebrou, é nossa empresa até hoje, a gente trabalha com corporativo. E a gente foi fazer uma assinatura, né, Ana, para ter comercial. Não, Flor, para fazer para ter acesso a TV Menorá. Aí falaram assim, olha, se vocês pagarem tanto, vocês vão ter o negócio de investir. Eu falei, vamos embora, mas eu não fazia a conta. Sim. Foi em 2011. E eu vou te dizer uma coisa, e assim, para quem não é investidor, a JC só existe por causa disso. Só existe por causa disso. Olha, teve momentos na minha vida que eu fui soberba quanto a falar de dízimo. Hoje eu tenho muita humildade e muita gratidão ao Senhor, porque a JC, ela está no mercado, depois de tudo que aconteceu no Brasil, né, de todas as dificuldades financeiras, só por causa disso. Eu tenho, não sei, Ana, tu pode falar? Na verdade, assim, a JC,
ela só existe por Deus, porque a gente teve vários momentos difíceis, e inclusive chegou a momentos que a gente não tinha como pagar as contas, mas Deus milagrosamente proveu todos os recursos, todos os recursos. A gente nunca deixou de dizimar, de ofertar e de investir, e ser uma investidora na questão da TV Menorá. A gente nunca deixou, nos piores momentos. Não tinha dinheiro na conta, mas a gente nunca deixou de honrar o Senhor com nada. Amém. E a gente sabe que a JC só está em pé e ela é administrada pelo Senhor por esses motivos, pela obediência nessa questão. Também. E eu e a Ana, a gente não sabe administrar, é o Senhor que administra, e já aconteceu de aparecer dinheiro na conta. Não foram pessoas que depositaram nada. Quando isso começou a acontecer, eu falei, Ana, para de fazer conta. Né? Para de fazer conta, agora vamos pela fé. E agora Deus está abrindo uma outra oportunidade, e a primeira coisa que eu fiz, a propaganda ainda não foi lançada, mas a primeira coisa que eu fiz foi investir na propaganda, sem ter a propaganda ainda. Uma empresa que é algo que o Senhor deu, e eu sei a importância, e eu sei que é só por isso. Claro que é dizimando, e não é só, né, dinheiro na história, mas a JC, fisicamente falando, né, as pessoas não acreditam que é só eu e a Ana que trabalha. Então a gente fala que tem 167 funcionários, porque tem anjos. Amém. É dentro de um quarto, tanto na casa dela quanto no meu, né? Mas Deus nunca deixou faltar, a gente nunca deixou de pagar um fornecedor, já deixaram de nos pagar, mas o Senhor sempre foi fiel, e eu tenho certeza que é porque a gente investe no reino. Amém. Por isso que essa outra oportunidade, por isso que eu falo para quem está sonhando com um negócio, coloca diante de Deus, faz uma loucura, sabe? Antes de investir no próprio negócio, que foi o que eu fiz, eu falei, não, eu vou honrar o Senhor. E eu sei que no tempo, bom, eu já tá acontecendo coisas boas, muito boas, e eu sei que no tempo certo a coisa vai acontecer, tanto que nem tem propaganda no ar, mas tem o investimento, porque é a coisa mais importante. Porque esse dinheiro, a gente sabe que vai para quem precisa, entendeu? O Diego aqui, quantas almas, sabe? Quanta gente está precisando de Jesus, né? E Jesus está voltando. Nós vamos deixar tudo aqui, sabe? Um exemplo besta, eu disse assim, eu nem vou usar muito perfume, nem vou mais comprar perfume, porque daqui a pouco Jesus já voltou, nem vai dar para usar todos, tu entende? Sim. Assim, tô brincando, né? Mas essas coisas, né? Então, assim, o que eu queria, né, assim, para quem tem vontade de ter alguma coisa, ora, e aquilo que tu investiu para investir na empresa, dá para o Senhor, porque eu duvido que Ele não vai te honrar. Amém. Foi o que eu fiz, agora dessa segunda vez. Da outra vez eu dava um dízimo que, imagina, eu nunca me imaginei que eu pudesse pagar, e Deus nunca deixou faltar. Amém. E isso acontece desde 2011, e 11, né, Ana? Amém. E a gente está em 2018, Amém. né? 19, é. Mas o tempo passa aí, tão né? rápido que a gente nem percebe, né? Gurias, Desculpa aí se a gente demorou. Eu quero agradecer vocês aí pela participação, a gente está chegando ao final. Deixo a vocês a consideração final, né? Uma finalização, se vocês quiserem colocar algo mais. Até inclusive, tem pessoas que muitas vezes ficam na dúvida, né? Será que eu invisto ou não? O que tu diz para essa pessoa? O que vocês dizem para essa pessoa que está na dúvida? Será que invisto no reino ou será que faço outra coisa? Guardo o dinheiro. Ana. Bom, o que eu gostaria de dizer é que lutas existem. Sim. Não é fácil. É uma coisa que realmente você vai precisar de muito jejum, muita oração. Amém. Mas Deus disse também que nunca ia ser fácil, mas Ele também disse que Ele nunca nos abandona. Amém. Então, é um investimento, não é uma coisa que você está devolvendo para o Senhor.
E não é uma moeda de troca, não, muito pelo contrário. Na verdade, você está investindo em algo que é para Deus, não para homens. E essa obra ela ainda precisa ganhar muitas pessoas. Essa obra precisa chegar em muitos lugares. E essa é a realidade que a gente tem que ter. Pensar nessas almas que precisam receber Jesus e que Jesus precisa chegar até elas. É isso que eu deixo, assim, que todos possam assim, pedir e ter discernimento do Senhor com relação a essas ofertas, a esse investimento no reino. Em nome de Jesus. E mais um adendo que eu diria, faz por fé. Fé, como o Sérgio fala às vezes, é ser meio louco. Experimenta ser louco com Jesus, que ele não vai te decepcionar. Ser louco com os homens é decepcionante, mas ser louco com Jesus é maravilhoso. E não é moeda de troca, mas é dizer, Senhor, eu quero abrir uma empresa assim, mas antes eu vou te honrar. Amém. E ele vai te levar para lugares que tu nunca imaginou que aquele teu produto ia ter aceitação X, B, sabe? A coisa acontece. Entende? Então, eu se hoje assim, eu nem queria isso, entendeu? Mas eu fiz isso e eu tô vendo esse retorno. Né? Glória a Deus. Gurias, nós vamos ficando por aqui. Já agradeço pela participação. Que Deus abençoe vocês, a JC Viagens, em nome de Jesus. E para quem está acompanhando com a gente, né, quiser conhecer um pouquinho mais, basta acessar aí JC Viagens, ou até mesmo entra na tvmenorá.com.br. Você vai ver lá embaixo, vai ter os investidores do reino, e um deles é a JC Viagens. Agradeço muito a participação de vocês e que Deus possa abençoar cada vez mais essa empresa do Senhor, né? Até a próxima. Daqui a pouco vai ter mais uma, tá? Amém, em nome de Jesus. Já vai ser lançada logo, então, em nome de Jesus. Tá bom. Vamos ficando por aqui então, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Investidores do Reino.